paz do Senhor Jesus Cristo, famílias reconstruídas e alicerçadas no Senhor Jesus Cristo. Hoje temos mais um vídeo no qual nós falaremos sobre 7 colunas para uma família ser feliz. Nos vídeos anteriores nós vimos sobre a família e sua base, vimos sobre o papel dos pais e o papel dos filhos também, vimos também a cura interior dentro da família. E hoje nós estaremos vendo sobre o que é preciso para uma família ser completamente feliz. Eu coloquei 7 princípios chaves para uma família ser feliz. Amém? E o primeiro de todos eles é o amor. Como nós, seres humanos, viveremos sem amor, não é verdade? O amor de um pai para com o filho, o amor de um cônjuge para com o outro, o amor, dentro da casa para com os afazeres do lar, também é uma forma de expressar amor. Mas uma coisa que eu quero estar trazendo também é a forma com que cada um, se coloca para poder amar. Da seguinte forma, tem pessoas que não conseguem expressar o seu amor dizendo com palavras, dizendo eu te amo, como eu gosto de você e tudo mais. Mas existem pessoas que a forma de demonstrar amor é por serviços, é fazendo uma coisa aqui, fazendo outra coisa ali. E essa também é as formas de demonstrar o amor. É mostrando o serviço, é fazendo alguma coisa, para outra pessoa. E a gente deve entender isso dentro do nosso lar. Como é a forma daquela pessoa expressar amor? Então, eu vou dar amor para aquela pessoa daquela forma. Se o meu marido ele gosta de demonstrar amor comprando coisas para mim, então a minha forma de demonstrar amor para ele é comprar alguma coisa para ele também. Ou se a forma da minha filha dizer que me ama é me abraçando, é me beijando, é dizendo eu te amo, minha mamãezinha querida. Então eu também vou demonstrar amor para ela dessa forma, porque é a forma na qual ela entende o que é amor. Então que a gente venha conseguir distinguir cada forma de expressão de amor para poder também expressar o amor da forma que aquela pessoa entenda que ela é amada, que ela é querida, que você vai estar sempre presente. Então, existem formas de amor. E a gente, como mulher dentro de casa, que Deus fala que nos estabeleceu para que a gente possa edificar a nossa casa, nós devemos aprender a distinguir. Por quê? Eu falo da mulher propriamente dita, porque a mulher, ela é o termômetro dentro da sua casa. Se ela acorda virada, a casa toda vai estar virada. Se ela acorda feliz, a casa inteira vai estar feliz. Prestem bem atenção nisso, irmãs. Parem para analisar. Quando vocês acordam e tá de mau humor, o filho de vocês começa a pisar em ovos, né? Não, cuidado que mamãe hoje não tá bem. Todo mundo fica carisbaixo, todo mundo andando ali, ó, de carisbaixo, porque você não está bem. Então, a mulher, ela é principal ali dentro da tua casa. A mulher ela é o termômetro da alegria. Então, o nosso dever é interpretar essas formas, de amor para a gente poder estar ali expressando também na vida dos nossos filhos, do nosso esposo, para darmos o melhor para nós. Desde o momento em que a gente acorda até o momento em que a gente vai dormir, nós devemos estar expressando algo por alguém dentro do nosso lar. E qual tem sido a forma? Eu sei que no dia a dia é muito corrido. Eu tiro por mim mesma, levanta cedo, vai fazer café, vai levar menino para a escola, traz menino, vai às compras, arruma a casa, faz almoço, porque já tem que correr, tem que buscar o menino na escola, porque o marido tá chegando para almoçar. É muito corrido.
Mas isso, irmãs, são uns detalhes que preenche todas as lacunas. Então a gente tem que nos policiar durante todo um dia. Como a gente está nos expressando dentro do nosso lar? A gente está deixando a correria do nosso dia a dia tomar conta do nosso ser e estamos deixando as coisas que muitas das vezes a gente até parece que não é importante. Muitas das vezes parece que não é, mas ela faz toda a diferença dentro do nosso lar. Amém? E o segundo ponto, assim, que eu acredito bastante que ela traz a felicidade dentro do nosso lar é a amizade. Às vezes é difícil, né, a gente se expressar, colocar para fora o que tem dentro do nosso coração. Muitas das vezes a gente se fecha, né? Mas a gente tem que aprender, principalmente nós mulheres, nós temos que aprender que o nosso cônjuge e os nossos filhos têm que ver em nós um refúgio. Então a gente tem que ter sempre palavras brandas, palavras que acalmam, palavras que vão dar incentivos, palavras de consolo, para que eles venham se sentir sensíveis e venham se sentir, como a gente pode dizer, venham se sentir à vontade para poder conversar, para poder se expressar, para poder dizer algo, né? Às vezes o nosso marido ele chega tão cansado do trabalho e às vezes a gente já tá também cansada, estressada ali do dia a dia e por muitas das vezes a gente não quer escutar, a gente quer falar. Não é verdade? Nós mulheres, nós temos esse sentimento de que a gente precisa falar, 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 falar. Mas a gente também precisamos aprender a escutar o que os nossos esposos têm a falar para nós. A gente tem que aprender a escutar o que o nosso filho tem a falar para nós. A gente, no nosso dia a dia, como forma de amizade, às vezes a gente só pergunta como foi na escola? E acabou ali. Gente, vamos começar a mudar, né? Esse ritmo de perguntar só, e aí, como foi na escola? Não, pergunta, e aí, como é que foi o lanche? Você gostou? Como é que foi o dever? Você conseguiu fazer? Você precisa da minha ajuda? Você fez um amigo novo? Ter mais coisas para falar. Para perguntar, entendeu? Coisas diferentes, em vez de perguntar como é que foi na escola. Ele fala, bem, e ali acabou, morreu o assunto. Mas acorda seu filho, fala: Bom dia, meu amor. Você dormiu bem? Você sonhou? Me conta seu sonho. Foi legal? Não foi? Essas coisas, vamos começar a colocar uma amizade, né? Entre nós, os nossos filhos, entendeu? Para que eles venham ver em nós um porto seguro, onde eles podem falar, onde eles podem se expressar, né? A nossa casa tem que ser o melhor lugar para eles ficar. Nós, como mãe ou como pai também, os nossos filhos, né? O nosso cônjuge tem que ver em nós um porto seguro. E a amizade, ela é perfeita para tal. Ela é perfeita para isso, entendeu? Saber expressar os amores, para eles colocar para fora, né? E saber que ali eles vão ter uma pessoa que vai, né, que vai atender, que vai ter uma palavra de consolo, que vai ter uma palavra de ânimo, ou mesmo vai ter uma palavra de correção, mas que ele vai ter dentro do coração, que é a melhor coisa para ter. E já entrando no próximo ponto, né, tudo isso com respeito, que é a próxima chave para a família ser feliz. Respeito. Quando nosso cônjuge ou nossos filhos vierem para lá para falar conosco, abrir o coração, que a gente não venha ser aquela pessoa carrasca, que não venha ser aquela pessoa brigona, entendeu? Que venha haver um respeito para que a gente, que eles venham ver em nós uma pessoa de autoridade, né? Principalmente nossos filhos, que eles venham ver em nós uma pessoa de autoridade, né? Que deve respeitar, porque o respeito, ele é mútuo. Se eu respeito a minha filha, ela vai me respeitar também. Se ela vê em mim uma pessoa, um exemplo no caso,
A gente tá no nosso meio familiar. Se eu não gostar de algo que a minha filha tá fazendo e gritar com ela no meio ali da família, né, das outras parentelas, ela vai se sentir no direito de que se ela não gostar de algo, ela vai querer gritar comigo também. Então, assim, o respeito ele é mútuo. Se eu dou um respeito, ela automaticamente vai me respeitar. Assim não é só dentro da nossa casa, é com todo mundo. A gente tem que aprender, né, as brincadeiras que a gente deve fazer, como a gente deve falar, como a gente deve se expressar, porque nós, irmãos, somos os principais, como é que se diz? Nós temos que saber o que nós vamos falar e entender também o que a pessoa pode entender. Nós somos responsáveis por isso, de responsáveis pelo que a gente vai falar e responsáveis também como a pessoa vai interpretar aquilo que nós estamos falando. Pois tudo isso existe um princípio e tudo isso tem um respeito envolvido. Se eu sou uma pessoa baixa e tenho brincadeiras de um nível, de um escalão baixo, as pessoas elas vão se achar no direito de me desrespeitar também como pessoa por causa dessas brincadeiras. Porque quando eu não me dou respeito, eu dou legalidade para que as outras pessoas façam comigo o que elas bem querem. Então a gente tem que ter uma posição, pois nós temos o caráter de Cristo. E como Cristo se comportava? Ele era uma pessoa de respeito, ele era uma pessoa de autoridade, ele era uma pessoa que ele não falava, mas eu acho isso, eu acho aquilo. Fala, mas nas escrituras estão desta forma. O meu pai diz que é dessa forma. Ele tem ali, né, uma autoridade sobre ele. Então, tudo que ele falava ali era baseado em coisas que o pai dele dizia, né? Que é Deus, o Todo-Poderoso. Ele não dava o desrespeito, ele não se rebaixava. Nós podemos ver isso claramente quando ele está ali no deserto. Quando Jesus é confrontado pelo diabo ali no deserto, que o diabo ia para confrontar, Jesus, ele nunca falou, né? Mas eu acho que é assim, assim, assim. Não. Ele falou assim, nas escrituras está escrito que nem de pão viverá os homens. Nas escrituras diz que eu tenho que fazer dessa forma, na escritura. Então, isso quer dizer que que Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele tinha um nível a seguir. Então, nós, como caráter de Cristo, sendo pessoas de respeito, pessoas de caráter, nós temos que ter esse nível. Nós não podemos, né, baixos e altos. Nós temos que ter um nível, um padrão como cristão. Outra coisa que também eu quero falar porque eu vejo muito isso acontecendo. E isso tira totalmente o respeito, tira totalmente a credibilidade de um cristão. É quando você faz uma. Não é promessa, é tipo você falar algo, né? E não cumpre. É como se fosse uma promessa mesmo. Tipo, irmão, vai ter tal coisa na igreja, então eu vou lá para te ajudar a limpar a igreja. E quando chega na hora você não vai. Irmão, mas a gente vai juntar para fazer uma cesta básica. Eu vou dar um arroz. Chega na hora você não dá. Irmão, mas eu vou dar então uma oferta para ajudar nessa causa. Chega na hora você não ajuda. Até mesmo com Deus a gente fazemos isso, irmão. Nos fala, Senhor, me abençoa com tal coisa que eu vou ofertar tal coisa. Quando chega na hora nós não cumprimos. Irmãos, isso é muito sério. Nós cristãos temos que ter palavras. As pessoas julgam muito os cristãos hoje em dia por causa dessas coisas.
por causa que o cristão não tem credibilidade, o cristão não tem respeito. Irmão, basta, vamos ser diferente, vamos colocar em nós o caráter de Cristo. Se nós falamos, nós temos que cumprir, nós temos que ser pessoas com respeito, nós temos que ser pessoas respeitáveis. As pessoas têm que ver a diferença em nós temos que fazer a diferença, senão não vai importar para as outras pessoas estar na igreja ou estar no mundo. Porque é a mesma coisa. As pessoas têm se confundido muitas das vezes de porque é cristão pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode dar desculpa. Não, não pode. Às vezes as pessoas, já aconteceu isso comigo, né? De pessoas falarem assim, não, mas eu vou ter tal dia, eu vou fazer isso e aquilo outro. Aí quando chega no dia, né? Aí a pessoa fala assim, não, mas Deus não me abençoou para me poder te abençoar. Irmãos, isso é dizer o nome do Senhor, Deus em vão. Porque tá na Escritura escrito que nós não podemos falar o nome do Senhor em vão. Lógico que Deus abençoa a gente, sim. Mas quais têm sido as nossas prioridades? O que nós temos feito? Como nós temos feito? Nós não podemos, nós não devemos colocar a culpa das nossas coisas em Deus. O culpado é nós. Não, irmã. Aconteceu tal coisa e eu gastei o dinheiro e eu não pude. Não, irmão, aconteceu tal coisa e eu não pude comprar. Mas a gente tem que falar eu, e não colocar a culpa em Deus. Porque se aconteceu algo, nós fizemos algo para provocar aquilo. Porque eu entendo que nós somos o nosso maior provocador de milagre. Nós somos, né? Nós somos o gerador que faz com que as coisas aconteçam. Se a gente está caminhando para que aquela coisa aconteça daquela forma, ela vai acontecer daquela forma. Se a gente tem que colocar uma coisa na nossa cabeça. Se alguma coisa começa errado, ela vai terminar errado. Se ela começa certo, não tem como ela terminar errado. Se ela começa certo, ela vai terminar certo. Então, o que você tem gerado na sua vida? Qual é o gerador, qual é a motivação que você está tendo para que as coisas aconteçam na sua vida? Quais as palavras que você está proferindo? Às vezes nós fazemos algo tendo a certeza que a gente não vai conseguir cumprir, mas nós falamos apenas para agradar o ouvido das outras pessoas. Irmãos, nós devemos ser sinceros. A sinceridade, ela é a base de tudo. E isso já entrando no próximo ponto, que eu acredito que é muito importante, que é a transparência. Às vezes a gente fala coisas para agradar o ouvido dos nossos irmãos, mas a gente tem que ser transparente, porque senão a nossa vida ela vai virar uma bola de neve. E a gente não vai conseguir organizar as nossas coisas, as situações, a gente vai afundando assim nelas, porque a gente quer falar coisas que as pessoas querem ouvir. Ai, irmão, eu tô precisando muito de uma ajuda. Irmão, vou te ajudar. Mas, irmão, você tem que ser transparente. Irmão, eu posso ajudar? Eu posso ajudar de tal forma, não de tal forma. Eu posso fazer dessa forma e não dessa forma. Temos que ser transparentes para que a gente possa não nos sobrecarregar e também não deixar a pessoa nos olhando com os olhos de desconfiança, para que a gente não venha perder a credibilidade, nem venha perder também o respeito, né, sobre aquelas pessoas. E tendo em mente da comunicação, que é o próximo ponto chave, né? Ter a comunicação. E isso também é dentro da nossa casa. Aprender a se comunicar de forma civilizada, irmãos, sem gritos, sem murmuração. Nós temos que aprender, né, a se comunicar de forma que não sejamos agressivos, nem com o nosso cônjuge, nem com os nossos filhos, nem com ninguém, né? Não devemos ser agressivos, né?
Devemos ser claros, devemos ser transparentes, mas sem ser agressivos. Aprender a se comunicar. Nós, cristãos, nós vivemos numa base, nós temos um manual nas nossas mãos, que é a Bíblia. Então, tudo nós se baseamos na Bíblia. E o que que a Bíblia nos diz? Nós devemos ter cuidado com a nossa língua. O que que nós vamos, proferir? Porque a nossa língua, ela tem o poder de dar vida, mas ela também tem o poder de morte. Nós temos um poder tão grande de profetizar que a gente deveria tomar muito cuidado, né? Nós, dentro do nosso lar, eu digo nós mulheres, porque nós devemos ser sábias na nossa comunicação, porque a nossa língua ela tem que proferir vida e não morte. E baseado nisso, eu quero deixar uma palavra, lá em Provérbios 14, no capítulo 14, no versículo 1, que diz assim: a mulher sábia, ela edifica a casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. E indo mais, lá para baixo, no capítulo 14, no versículo 23, é assim: em todo trabalho aproveito, meras palavras, porém, levam a penúria. Precisamos entender que as palavras do marido edificam a mulher e que a palavra da mulher ela edifica o marido e a palavra dos pais ela edifica os filhos. Viu como a nossa palavra, o que nós dizemos, o que nós proferimos faz toda a diferença dentro do nosso lar. Imagine um pai brigão, quando seu filho erra alguma coisa ali, você já fala: nossa, que menino burro! Toda vez que ele errar algo, isso vai gerando feridas dentro do coração daquela criança. E mesmo quando adulto, se ela errar algo, ela vai logo colocar na cabeça dela pensar: bem que meu pai disse que eu era burro. Bem que meu pai diz isso, bem que meu pai diz aquilo, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, porque essas palavras já foram proferidas, ele já escutou isso lá no passado. E isso, com essa ferida que é causada na alma, ele acaba carregando tudo isso durante toda a sua vida. Então, que nós venhamos mudar isso dentro da nossa casa. Em vez da gente falar assim: filho, que menino burro, nós vamos falar: não, filho, vamos fazer dessa forma. Você vai ver que vai dar mais certo. Dessa forma você vai conseguir. Porque às vezes, irmãos, a criança, ela não consegue fazer algo não porque ela não dá conta, não porque ela não é capaz. Talvez ela só apenas não tenha interesse de fazer aquilo. Então a gente tem que aprender, nós como pai, aprender a interpretar essas coisas. Isso também acontece com o nosso cônjuge. Às vezes ele apenas, naquele momento, ele não está bem de espírito para fazer tal coisa e acaba fazendo mal feito. Eu, por exemplo, vocês podem até me chamar de machista, mas eu trouxe isso para dentro do meu lar e deu muito certo para mim, porque eu vejo, depois que eu comecei a fazer dessa forma, eu comecei a ser honrada dentro do meu lar. Meu esposo, eu não coloco ele para lavar a louça, eu não coloco ele para varrer a casa, eu faço. Às vezes fala assim: não, mas fica sobrecarregada, nós temos que fazer, nós temos que ter a colaboração. Sim, nós temos que ter a colaboração do nosso cônjuge. E eu entendo isso, e até o próximo ponto que eu vou falar, que é sobre a colaboração. Eu acredito que realmente deva existir, mas eu não sou carrasca ao ponto de falar bem assim: você é o seu dever de fazer tal coisa. Não faço, porque eu vi que isso em mim mudou. Mudou o jeito que o meu esposo se comportava para comigo. Porque o que acontece? Antes eu era carrasca. Falava: você tem que lavar, porque você vai lavar.
E ele ia lá, lavava, fazia emburrado, fazia mal feito, porque ele não queria fazer, porque ele estava cansado, porque ele não queria fazer naquele momento que eu queria, né, que ele fizesse. Ele faz, ele sempre faz. Fala bem assim, maridinho lindo, não coloca a roupinha aqui, coloca a roupinha aqui, olha como fica mais organizado, sabe? A gente tem que ter palavras brandas para que a gente consiga tudo que a gente quer. Fica aí a dica, viu, irmãs? Quando a gente é branda, nós conseguimos tudo que nós queremos. E eu mudei isso. Aí eu deixo lá, fica lá a loucinha. Se ele quiser lavar, ele vai lá e lava. Aí, às vezes ele vê que eu tô tão corrida, aí ele fala: "Não, olha, Lu, eu vou lavar aqui a louça pra você, viu?" Ele: "Não, você tá fazendo isso." Ele mesmo se dispõe a fazer. Entendeu? Ele: "Não, você tá fazendo isso, eu vou aqui varrer a casa pra você, vou passar aqui um pano, vou lavar o banheiro." Porque eu coloquei isso. Tipo, eu não sou mais uma carrasca, eu não sou mais uma ditadora dentro do meu lar. Eu aprendi a delegar tarefas sem ser uma ditadora. Eu aprendi isso dentro da minha casa. Gente, isso mudou. Como é que a palavrinha? Isso mudou o comportamento do meu esposo para comigo. Hoje em dia ele me trata como se fosse a princesa, assim. Porque quando vem não, eu vou fazer porque ela precisa de ajuda. Ele me elevou a um nível, sabe? Como esposa dentro do meu lar. Ele me edifica como esposa dentro do meu lar. E tudo que eu falo bem assim, nossa, eu queria comer tal coisa. Como ele sabe que eu sempre faço, que eu tenho prazer de fazer comida dentro da minha casa, eu tenho prazer de servir o meu esposo. Eu tenho prazer de fazer, de colocar no prato, de pôr na mesa, de servi-lo. Eu tenho prazer de servi-lo. Então, quando eu falo bem assim, nossa, com a vontade de comer um bolo assim, ele vai atrás, na mesma hora, no mesmo dia, porque ele entendeu que eu faço tanto para agradá-lo, que nessas pequenas coisas ele precisa me agradar. Então, isso mudou a minha casa, a forma da minha comunicação, a forma do meu comportamento, a forma como eu dito as regras, não como uma ditadora, mas como uma mulher sábia, como uma mulher branda. Isso faz com que a colaboração, que eleve o nível de colaboração. Já entrando, né, no próximo ponto, que tem que ter sim a colaboração, né? A gente tem que ser sábio o suficiente para que o nosso dia a dia ele não fique, né, cansativo para a gente. Porque assim, depois, irmãos, que eu mudei o meu jeito, eu vi que o problema era comigo. Então, assim, não adianta a gente mudar de lugares. Não adianta a gente mudar de cônjuge, né? Muitas mulheres falam, não aguento esse homem mais, eu vou trocar de marido, vai embora que eu vou querer outro. Irmão, se o erro está em nós, não adianta, você pode casar com 10 maridos. Você pode morar em 10 casas. Você pode se mudar para todos os estados, para todos os países. Se o problema é conosco, o problema ele vai continuar. Então eu identifiquei o meu problema. Eu tinha o problema de comunicação dentro do meu lar. Então a colaboração dentro da minha casa, ela não funcionava de forma alguma porque eu não era sábia para poder falar. Eu não era sábia no meu comportamento. Eu era uma pessoa explosiva. Eu era uma pessoa, né, que brigava demais. Eu era uma pessoa que murmurava o tempo inteiro. Eu era uma pessoa chata. Vamos colocar assim, eu era chata dentro da minha casa. Eu não sei como meu esposo me suportava porque eu era chata. E depois que eu mudei tudo isso, ele automaticamente mudou. Foi da água para o vinho. Não foi do dia para a noite, mas foi da água para o vinho. Houve essa mudança. E há uma colaboração agora dentro do meu lar. Então eu convido, irmãs,
a vocês identificar qual tem sido o problema dentro da sua casa e você mudar este problema. É o problema na comunicação, é um problema de respeito, é um problema de transparência, é o problema da amizade, é o problema do amor. Qual é o problema que tem gerado para que não houvesse uma colaboração, para que não haja uma colaboração dentro do seu lar? Como assim a colaboração que eu faço? É a colaboração, né, nas tarefas domésticas, que é muito importante, porque nós sabemos que na correria do dia a dia, mesmo a mulher que fica em casa todos os dias, ela fica cansada. E mesmo que ali ela, que nem o meu caso, eu tenho hoje em dia, eu tenho o prazer de fazer as coisas dentro do meu lar. Eu tenho o prazer de limpar, eu tenho o prazer de lavar, eu tenho o prazer de cozinhar. Mas eu preciso de uma colaboração dentro da minha casa. Porque eu não preciso estar limpando o tempo inteiro, catando roupa do chão, se tem um lugar apropriado para fazer. Essa é a colaboração que o meu marido e minha filha me dão, colocando a roupa no lugar certo, colocando, em vez de deixar o prato espalhado em cima da mesa, em cima de cadeira, em cima de sofá, colocando o prato na pia, tapando as panelas, colocando água nas garrafas, colocando na geladeira de novo. São coisas que faz a diferença dentro do nosso lar. Imagine, irmão, você não precisar ficar catando roupa o tempo inteiro, porque isso vai gerando na nossa mente a reclamação, vai gerando na nossa mente a murmuração. Então a gente tem que ter colaboração, sim, mesmo que a gente tenha o prazer de fazer. Existem coisas que podem facilitar o nosso dia a dia e a gente tem que fazer a implantação dessas coisas dentro da nossa casa. Antigamente a minha filha, ela tinha aquele negócio, ela terminou de comer, ela entregava o prato na minha mão. Hoje em dia mudou, ela não entrega o prato na minha mão. Às vezes ela vem com o pratinho dela, aí ela para lá, aí ela olha pro lado, olha pro outro, dá meia volta, coloca ela na pia. Porque ela entendeu na cabecinha dela que ela precisa me ajudar. Hoje em dia ela tá, né, tá crescendo, tá se desenvolvendo e eu vou colocando ela para fazer algumas tarefinhas domésticas. Ela ainda é uma criança, ela tem apenas 8 anos de idade, mas ela já coloca o pratinho dela, ela pega a roupinha dela, ela guarda a roupinha dela, ela não espalha mais a roupinha dela, ela coloca dentro do cesto, toma banho sozinha. Se tá faltando um sabonete, né, lá no banheiro, ela pega o sabonete, coloca no lugar. Se tá faltando papel higiênico, ela pega, ela coloca no lugar, entendeu? São pequenas coisas, mas que eu já estou gerando nela uma mulher sábia, uma mulher que vai edificar a própria casa no futuro. Estou gerando nela uma colaboradora dentro, né, do meu lar, dentro do nosso lar. E assim, é o papel, isso também se encaixa no papel do pai e no papel do filho, porque na primeira instância é o pai, né, que supre todas as necessidades do filho. Mas quando o filho cresce, ele começa a colaborar com o pai também, né? Dentro do lar, né? Ou mesmo depois, quando a gente já é casado, isso mesmo acontece, né, comigo. Eu honro a minha mãe. Às vezes, né, eu faço uma comprinha e levo para auxiliar ela dentro, né, da casa dela, no lar dela. Ela ainda mora com a minha irmã. Minha irmã também honra a minha mãe, compra as coisas, né, paga a conta, tudo é questão de honra. E a gente tem que ter essa colaboração. Temos que ensinar os nossos filhos, né? Educá-los de forma que eles aprendam, gerando nele a colaboradores e sendo mulheres sábias, brandas, né, na língua, não tendo língua pesada, para que o nosso lar seja o nosso palácio. O nosso lar, ele é o melhor lugar para se estar.
é o nosso lar. E também tem a colaboração financeira. Mas, Lu, eu fico em casa, eu não trabalho, como eu vou colaborar financeiramente? Irmãs, no meu ver, que eu aplico, são duas formas de colaborar. A primeira, você não sendo uma mulher gastadeira, que compra tudo que vê pela frente, que não pode ver uma roupa, não pode ver um sapato, que não pode ver um negócio que quer comprar e tal. A gente tem que ser economista. Economizar água, economizar gás, economizar luz, economizar. É uma das formas que a gente pode ajudar financeiramente. E nós, como mulher que ficamos em casa, nós também podemos fazer algo, vender uma coisinha aqui, vender uma coisinha ali, fazer um brigadeiro, fazer um bolinho e auxiliar os nossos esposos. A mulher de Provérbios, Provérbios 31, é a mulher virtuosa. Ela é uma mulher que ela é dedicada ao seu lar, mas ela é uma mulher também de negócios. Que nós venhamos aprender com a mulher de Provérbios. Depois, se eles lerem essa passagem, gente, depois que eu li tudo isso, eu falo, gente, eu quero ser essa mulher virtuosa, igual a mulher de Provérbios 31. Eu quero ser esse tipo de mulher. Então, existem essas formas e deve existir outras formas também que você pode colaborar financeiramente. Eu digo essas duas porque é o que eu aplico, é o que funciona para mim e eu gosto de falar o que funciona para mim, né? Ou você, que você pode pegar e tentar aplicar também, ou você também pode compartilhar aqui nos comentários como você tem feito, qual é a forma que você tem feito, que também tem te ajudado, que tem dado certo para você, que tem dado certo, né, no seu lar. E o próximo ponto é sermos guiados pelo Espírito Santo. Tudo que nós fazemos, irmãos, nós temos que ser guiados, né, pelo Espírito Santo de Deus dentro da nossa casa. O que nós vamos fazer? Qual é o próximo passo que devemos seguir? Tudo isso conta. Tudo isso conta. E o que nós temos feito? Nós temos, né, ouvido a voz do Espírito Santo ou nós temos se guiado pelos nossos sentimentos, pelo nosso querer, pelo nosso ego? Como nós temos se comportado? Nós, como cristãos, temos que ter os ouvidos e os olhos abertos e atentos, pois os demônios, eles estão ao nosso derredor, bramando como leão, procurando quem possa tragar. Então a gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo para que as coisas não venham dar errado, para que a gente não venha querer trilhar caminhos tortuosos, mas que a nossa família, mais uma vez batendo nessa tecla, nossa família é uma família de propósito. Ela é uma família que é edificada na pedra angular, que é Jesus Cristo. Amém? Irmãos, então é isso. Essas foram as 7 chaves, assim, que eu acredito que é a de maior sucesso para uma família ser feliz. O amor, a amizade, a transparência, o respeito, principalmente. Irmão, se esse vídeo te edificou, se você aprendeu alguma coisa e você sabe de famílias que precisam entrar num propósito, que precisam ser edificadas, que precisam de chaves para ser feliz, mande esse vídeo para outras pessoas, mande este vídeo para mães, pais, filhos que precisam aprender o que é amor, o que é respeito, como deve respeitar, como deve fazer dentro, né, do lar, para edificar também outras vidas. Seja um gerador de boas energias para outras pessoas, um gerador de coisas boas, um gerador de bênção para a vida dos outros. Amém? E vocês ficam com Deus.
com um forte abraço. Tenha um dia abençoado na graça do Senhor Jesus Cristo. Um beijão e um forte abraço. E fique na paz de Jesus Cristo.